Olá, que prazer estar aqui de novo. Espero que o seu prazer em assistir a gente seja igual ao nosso, em estar com você com mais um Pode Tudo. Sempre trazendo assuntos que são de interesse coletivo. Quanto mais gente se interessar pelos assuntos que a gente discute aqui, melhor. Já falando nisso, por favor, ajude-nos a produzir conteúdo de qualidade, de interesse, deixando o seu gostei, o seu não gostei, compartilhando, se inscrevendo aqui no canal. O tema de hoje é um tema que, se você tem 50 anos, pelo menos você já ouviu falar dele nesses anos todos, nessas décadas todas. Reforma tributária. Nós chegamos bem perto agora de uma reforma tributária. Ela já teve meia boca em muitos anos. Será mais fácil pagar imposto, que não é bom, não é agradável? Ou não será? Será mais barato para quem paga imposto, tem que fazer aquelas contas todas, ou não será? Assunto do Pode Tudo de hoje sobre reforma tributária. Pode tudo. Pode tudo. Para conversar com a gente sobre isso, alguém que entende do assunto. Advogado tributarista Sidney Pimentel, que eu tive o prazer de conhecer quando ainda era jornalista. Sidney, muito obrigado por aceitar o meu convite e estar aqui comigo hoje. Eu é quem agradeço, Cassinho, uma alegria enorme rever meu velho colega, meu velho amigo, meu velho colega de jornalismo, de tantas empreitadas jornalísticas, né? Isso em outra experiência profissional, né? Outras jornadas, né? O Roberto falava isso do Erasmo, né? Amigo de tantos caminhos, de tantas jornadas. Doutor Cid, não vou te chamar de Doutor Cid não, pela nossa amizade, mas é tributarista, advogado, há 23 anos ele está lidando com isso, livrando gente de muita encrenca tributária. É uma reforma que melhora o sistema tributário brasileiro, que muitos chamam de manicômio tributário. Melhora. Respondendo objetivamente a sua pergunta, melhora um pouco. Não é a coisa ideal, não é aquela reforma ideal, mas ela melhora. Agora, é claro que ela traz consequências nem sempre desejáveis, principalmente para nós aqui goianos, nós dos estados não centralizados na economia, né? Porque ela já nasce com uma ameaça muito forte, que é o fim dos incentivos fiscais para daqui a 8 anos, né? Nós temos 8 anos para inventar alguma coisa que possa ser colocada no lugar dos hoje incentivos que nós temos, que, como sabemos, você é um jornalista experiente, né, de tantas jornadas, como dissemos, a gente sabe o efeito que os incentivos fiscais teve para a economia goiana nesses últimos 40 anos. Antes de falar desse fim dos incentivos fiscais, eu quero tratar do que é bom na proposta de reforma. O que pode melhorar? Isso, eu diria que o que pode melhorar é você dar mais uma objetividade no sistema. Claro, nós vamos trocar 5 tributos por 3, 2, dependendo da conta que se faça aí, né? É um negócio engraçado. Mas, mais do que isso, você torna um pouco mais claro o sistema, o funcionamento, a estrutura dessa tributação. Por exemplo, você pega o PIS/COFINS, torna ele um pouco mais fácil de você lidar. PIS e COFINS são uma tributação que incide sobre o consumo também, da mesma forma que o ICMS e outros tributos. Isso é uma tributação que incide sobre o consumo, só que ele é de alçada federal. E o IPI, que eu costumo dizer, faço até uma brincadeira com meus amigos portugueses, né? Eu tenho amigos aqui em português aqui em Goiânia que dizem que, quando eu falo que IPI foi uma invenção portuguesa, não no mau sentido, mas é uma herança portuguesa no sentido de que era um tributo que nasceu para punir quem industrializava. Eu falo que não faz sentido você criar uma tributação exclusiva para incidir sobre quem tem a iniciativa de industrializar alguma coisa. Que é imposto sobre produtos industrializados. Você tem o ICMS, que é um imposto sobre a circulação de mercadoria, inclusive produto industrializado, e você tem o IPI,
que, como eu disse, só pode ser para punir quem decidiu industrializar alguma coisa, né? Mas, brincadeiras à parte, é um tributo antigo, um tributo que precisa realmente ser extinto, a arrecadação dele precisa ser incorporada nos outros tributos mais modernos. Então, eu diria que, dando uma arrumada nessa bagunça que é IPI, PIS, COFINS, ICMS, ISS, essa coisa toda, dá uma arrumada, vai dar uma simplificada. A transição vai ser dolorida, mas eu acho que melhora o sistema. Acabam o ICMS, o IPI, PIS, COFINS e ISS. Serão criados 3, né? Que é o IVA, o Imposto sobre Valor Agregado, que tem outro nomezinho diferente, mas o IBS, que é Imposto sobre Bens e Serviços, e um outro terceiro, que é uma coisa ainda também, né? Ali, para não falar que vamos simplificar mais, né? Que não precisaria de 3. Na verdade é o seguinte, o terceiro é o imposto, só fazendo uma pequena observação, Cassim, os dois são impostos, são tributos sobre o valor agregado, né? O que é sobre o valor agregado? É quando você paga só sobre o que você acrescenta, né? Eu costumo usar o velho exemplo do sapateiro, da indústria de sapato, melhor dizendo, né? Ela compra couro, borracha e faz sapato. Ela desconta tudo que incidiu sobre o couro e a borracha e cobra sobre o que ela agregou. O comerciante de sapatos, ele compra um sapato, põe a margem de contribuição dele, a margem de lucro dele, e aí cobra só sobre a margem de contribuição. Num sistema que você desconta tudo que foi pago anteriormente e vai pagando. Assim, independente do número de sequências que essa cadeia produtiva tenha, ela é neutra do ponto de vista de incidência tributária, ao contrário, por exemplo, de uma CPMF, que você botava 0, alguma coisa no começo, quando ela saía lá na ponta, porque ela ia somando 0, imposto sobre imposto. Imposto sobre imposto, né? Nesse caso aqui não, você trabalha com o sistema de valor agregado, sempre valor agregado. E daí o nome IVA, Imposto sobre Valor Agregado, é muito comum na Europa, né? Quase todos os países trabalham com esse sistema, que a gente chama de IVA. Mas esses dois são IVAs, só que o federal vai se chamar CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, e o estadual, Imposto sobre Bens e Serviços. Mas ambos têm a mesma característica, todos para incidirem sobre o valor agregado. Você buscar simplificar a vida do contribuinte nesse aspecto. Eu não estou dizendo que é uma simplificação, o nosso sonho seríamos ter regras mais claras, mais duradouras, né? De maneira que fosse mais fácil. Mas, pelo menos nesse aspecto, você neutralizar a incidência do imposto. Ou seja, ela tem, independente da cadeia ser curta ou ser longa, você vai pagar a mesma alíquota. Sim, só mesma carga. Aproveitando esse exemplo do sapato, que é um bem industrializado. Quando alguém produz o couro, não quero nem começar lá atrás da pecuária que produziu o boi, né? Isso. Nada. Vou começar já do couro, a indústria do couro. Isso. Ela paga um percentual sobre aquilo que ela vai vender. Ela vendeu couro por R$1.000, uma manta de couro já curtido, prontinho, ela vende R$1.000, ela está vendendo. Sobre esses 1.000, ela está pagando o quê? Um percentual de... Eu fosse em Goiás, 19% e R$190. 19%. Ela vende isso, pagou 19%. Isso. A indústria de calçado já comprou acrescido de 19% sobre o custo daquele curtume lá. Isso. Aí ele produz um sapato, ele desconta esses 19%? Desconta, os 190, exatamente. Ela vai descontar, ela vai apropriar isso como crédito e vamos dizer que ela deu saída em aquele couro, vamos simplificar as coisas, né? Aquele couro fez com que ela desse saída em R$2.000 em sapatos. Ela vai pagar novamente 19%, né? Que agora vão ser 380, né? E aí ela vai descontar os 190 e vai pagar 190 para o Estado. Bom, essa divisão também desses 3 impostos, porque alguma coisa pode estar ligada às 3 esferas de competência tributária. Como é que faz? Aí não, porque aí é o seguinte,
vale lembrar a história, né? O mesmo produto vai pagar os dois com certeza. O terceiro, já a gente fala dele, né? Que é o contribuição. O terceiro é um imposto seletivo, é um imposto da punição. Da punição, Se amonte de imposto do pecado. É, né? Exatamente. Eu prefiro chamar imposto do castigo já. Então, é o imposto da punição, do castigo. Mas falemos primeiro desses dois, o federal e o estadual. Se fosse para simplificar mais, você traria só um, porque eles vão incidir praticamente sobre a mesma base, né? O federal, contribuição sobre bens e serviços, que vai ser arrecadado pela União, e o estadual, imposto sobre bens e serviços, que vai ser arrecadado pelos estados. Quer dizer, a gente imagina que vai ter esses nomes, mas o que está sendo aprovado agora é só a previsão constitucional. Depois a gente pode detalhar mais isso, né? Então, ambos vão sofrer a incidência dos dois impostos, assim como sofrem hoje com ICMS e PIS/COFINS, né? Então, hoje eu sou tributado um contribuinte, né, um contribuinte comum, assim, de um produto de uso, de consumo geral, né, um fabricante de celulares, né? Ele é tributado em ICMS, em PIS/COFINS e em IPI. O IPI vai desaparecer, né? Vai ficar o ICMS, ou melhor, o IVA, o IBS, que ambos são IVA. É aí que é para o contribuinte, não, para o nosso telespectador lembrar. É o seguinte, ambos são impostos sobre o valor agregado. Aquele exemplo do sapato é para demonstrar que ele incide sobre o valor agregado. Agora, um deles, a arrecadação de um deles vai para o Estado, e a arrecadação do outro vai para a União. Sim, serão alíquotas diferentes, ou seja, o IVA e o IBS terão alíquotas diferentes? O IBS e o CBS e a CBS vão ter alíquotas diferentes. Agora, isso não fica definido agora na reforma tributária, enquanto ela está na fase constitucional. Se ela passar agora, porque estamos dizendo aí já hoje, o presidente do Senado, o dia que nós estamos gravando, né? Sabemos assim, mas nesse momento ainda há uma dúvida se ela é concluída em 2023. Mas vamos abstrair essa questão e considerar que vai. Vamos imaginar o que tá posto hoje. Isso, exato. Então, 2023, você termina a reforma constitucional, 2024 é o ano da regulamentação disso. E é aí, nesse momento, que o bicho pega. Essa questão eu quero tratar com você justamente porque eu morro de medo do poder público. É quando você fala assim, está criado o imposto X. Tá bom. Se na lei que criou o imposto X não está criado qual alíquota que terá, se isso deixa ficar por conta da regulamentação, complicou tudo. Porque na regulamentação, eles podem achar que naquele momento está havendo uma queda de arrecadação e o conveniente é estabelecer uma alíquota que é muito maior do que as alíquotas que foram substituídas. Pode ocorrer, não pode? Pode, mas aí é o seguinte, aí a gente precisa voltar um pouquinho e ver como funciona essa estrutura, né? Normalmente, pelo menos eu não conheço nenhuma Constituição que diga quais são as alíquotas. A alíquota não vai para a Constituição, ela vai para a lei complementar. A lei complementar vai dizer as alíquotas, né? Vai estabelecer as alíquotas ou vai deixar o espaço, né, para que ela seja estabelecida, e as leis estaduais é que dirão as alíquotas. Algo que está acontecendo hoje. Você está vendo aí, todos os estados estão aumentando as alíquotas de ICMS, né? Inclusive Goiás. Preventivamente, né? Preventivamente, porque lá depois a partilha do futuro IBS vai observar o histórico de arrecadação. Como os governadores não são bobos, estão preparando um histórico bom. Aí quando alguém melhora o seu histórico, todo mundo quer melhorar o seu e vai dar um jogo de soma zero. Quer dizer, soma zero não, né? Vai dar um jogo de soma vai dar um jogo de soma positiva pro poder público e um jogo de soma negativa, você sabe para quem, né? Para o contribuinte. E é esse o medo, porque o problema é que os governos, eles conseguem... o que eles teriam controle de fato seria sobre a despesa.
Ele não tem controle sobre a arrecadação, receita, porque depende da atividade econômica do momento que o país, que o município, que o Estado esteja passando. Então, como ele só tem controle sobre a despesa, e a despesa cresce por razões vegetativas e até mesmo por irresponsabilidade fiscal, aí eles têm que cuidar da receita. A receita só vai crescer por conta de elevação de alíquota. Isso. É aquela história, quando você tem um cliente, você pode chegar nele e dizer assim, aumenta meu honorário, aumenta aqui para o patrão, aumenta meu salário porque minha despesa cresceu? Então não tem jeito. Não existe isso. Não existe isso. Eu que tenho que domar as minhas despesas. No poder público a coisa é um pouquinho diferente, né? Ainda bem que você é generoso, falando só um pouquinho, né? Ainda bem que é generosidade total. Mas isso daí, claro, não poderia botar numa lei, numa PEC, por exemplo, numa reforma constitucional, uma alíquota. Fizeram isso na Constituinte, quando estabeleceram o juro máximo de 12%. Lá viram que não era possível essa aplicação, né? Isso. Acabaram extinguindo isso. Estava na Constituição. Até depois houve muita crítica. Onde se viu juro estabelecido numa Constituição? É porque nós vimos de um período tão tumultuado, se tinha juro de qualquer jeito, acharam por bem de estabelecer um juro fixo em Constituição, máximo de 12%. E foi uma loucura que não foi praticado e foi extinto depois. Porque dependia até de regulamentação que nunca foi regulamentado, né? A questão do tributo, eu acho que nós estamos vivendo num momento tão louco em matéria tributária que a gente até pensa nessa alternativa, né? Mas ela não funcionaria, Cassim. E eu vou dizer por quê. Ela não inibiria a vontade do poder público de elevar alíquotas. E isso só aumentaria o preço, o pedágio a ser pago, né, para os nossos parlamentares em forma de emendas, não estou nem dizendo de corrupção, né? Não estou aqui para acusar ninguém. Em forma de emendas, em forma de cargos, em forma de todo esse toma lá da cá que nós conhecemos no Congresso. Colocar um teto constitucional para alíquotas era aumentar o preço dessa galera. Não... A realidade se impõe. Agora, o que pode mudar? É o contribuinte, é o cidadão ir tomando consciência e ir cobrando. Ou seja, você ouviu falar em aumento de alíquota, manifeste para o seu deputado, falar, não aceito. Se o senhor votar, o senhor vai estar destituído do meu voto. Seria bom se houvesse essa consciência social, de cidadania. Seria muito, muito, muito bom. E é isso que falta ao país. Mas as pessoas estão... não é nem mais acomodada. Tinha uma palavra antiga que eu via muito, era desacursoada. Isso. As pessoas desacursoaram de ficar reclamando. Aí xingam os políticos, mas estão desacursoadas. Você fala com um político, fala, o senhor não deve votar desse jeito. Isso. O sujeito fala, não, eu vou... Aí ele acha que o mandato é dele. A Constituição diz, nós somos uma república federativa, nós somos uma democracia representativa, que as pessoas não conseguem entender essa palavra representatividade. É que eu falo por meio dos parlamentares que foram eleitos. Ou seja, ele é a voz das pessoas que o elegeram. Só que ele acha que o mandato é dele. Ele não está nem aí. Você encontra o sujeito desacata o eleitor, fala o que quiser. O próprio governador diz, eu não preciso do seu voto. Outro senador falando, você vai para aquele lugar, eu não preciso de você. Olha, vai chegar outra eleição, eu não vou para candidatar. Quer dizer, então ninguém mais está nem aí para a representatividade do mandato que ele detém. Isso é triste para a cidadania. Sem dúvida, sem dúvida. O que é preciso que a cidadania esteja cada vez mais vigilante. Não tem outro caminho. E, infelizmente, não há caminho, não há atalhos, né? Não há atalhos. Ou o cidadão está atento aos seus direitos, né? Ou as instituições estejam funcionando no sentido de uma vigiar a outra, ou então nós não temos muita expectativa. Mas eu como diria o Ariano Suassuna, eu não chego a ser um otimista, né? Porque o Ariano Suassuna dizia que o otimista era um tolo, o pessimista um chato. De modo que eu me ponho na mesma posição dele. Eu sou um realista esperançoso. Esperançoso, né? Então, assim, você vê... nós não vamos ter os avanços,
ele não é linear, né? Não é necessariamente linear, ele não é também aos saltos, aqueles saltos. Pode-se ir melhorando. Temos problemas. Na minha realidade esperançosa, né, eu diria que melhora um pouco o sistema, né? Principalmente se tornar as coisas, as normas, as regras mais estáveis, mais previsíveis. Tornando isso mais previsível já colabora muito. Porque você pensa, você é um empresário hoje, fins de dezembro, né, fim de ano, você está se preparando para fazer o seu orçamento do ano que vem. Aliás, já era para o orçamento estar fechado. Você não sabe ainda qual alíquota você vai trabalhar. Mas falando nisso daí, há pouco tempo, o Supremo Tribunal Federal, que seria a instância de dar a tranquilidade jurídica para a nação, ele julgou uma coisa que já tinha sido julgada em prejuízo dos empresários, fazendo com que eles sejam obrigados a pagar uma diferença que em 2007 já havia um julgamento do Supremo dizendo que aquilo não, ou seja, os empresários não precisariam pagar. Eu estou tentando recordar a taxa de juros de longo para alguma coisa não, assim. Era alguma coisa ligada até à questão tributária mesmo. Agora eu também não estou lembrado, mas... de 2007 o Supremo já tinha julgado, mas agora deve estar precisando de dinheiro, o governo, o Supremo decidiu que não. E tem empresas que têm débito de 500 milhões, 600 milhões, se tiver que pagar essa diferença. Então, a insegurança jurídica no país é uma realidade, é um dado com o qual todos trabalham. Isso. Esse é um dos dados mais complicados. Explicar isso para um estrangeiro é complicadíssimo, viu? Eu já me vi na contingência de explicar para o estrangeiro uma circunstância assim. Olha, o tributo, a dívida dessa empresa, o estrangeiro estava comprando um cliente nosso, né? Uma empresa muito grande. A dívida dessa empresa ela pode ser 150 milhões ou ela pode ser apenas 15 milhões. Ele falou, você está brincando com a minha cara, né? Traduzindo em bom português, foi algo como isso. Você está brincando com a minha cara. Como pode, no momento você me falar que é 150 e no momento seguinte você falar que é 10% disso, é 15%? Isso não existe no meu país. Falei, bem-vindo ao Brasil. É assim mesmo, né? Aí, para um brasileiro, ele consegue entender, mas se você está tratando com alguém, um estrangeiro que está tentando se estabelecer aqui com um empreendimento, fica parecendo malandragem, não? Fica parecendo malandragem, mas aí é onde está o desafio nosso, é explicar para eles que esse país tem muita oportunidade, mas que tem um cipual, né? É o risco-retorno. Então, é nesse ponto que eu estava falando, o Cassim. Se nós tivermos uma estabilidade, se essas regras vierem, essa transição acontecer e ela se estabelecer, nós conseguirmos daqui para frente começar a enxergar um horizonte minimamente previsível, estaremos melhorando. Não acredito que seja uma coisa extraordinária. Mas é um passo, é um primeiro passo importante, como você mesmo disse. Quem tem mais de 50 anos já ouviu falar em reforma tributária tantas vezes. E nós tivemos, a última foi a própria Constituição de 88, né, que ela trouxe um capítulo inteiro da ordem tributária que fez algumas mudanças significativas, né? Daí para cá nós não tivemos nenhuma reforma de caráter constitucional, né, de âmbito constitucional, que pudesse receber esse nome. É a primeira desde 88, que ficou um negócio meio mal arrumado. A reforma, ela deixa para depois, que é uma PEC, na verdade, uma proposta de emenda à Constituição, ela não pode ser muito detalhada. Isso. Ela deixa depois para as regulamentações, para a implementação da reforma, das mudanças. Isso. Eu quero lembrar que a nossa Constituição completou 35 anos. Então, a porção de dispositivos nela que não foram regulamentados. Isso, exatamente. Agora essa está vindo com uma trava, que é o seguinte, em 6 meses a regulamentação tem que sair. De quando promulgada a reforma, você vai ter que regulamentar em 6 meses. Mesmo porque se você não regulamentar, vai ser um caos, né? Porque você não começa a transição. A transição ela é uma transição comprida, de 8 anos, né? Nós estamos trabalhando aí com a perspectiva de 8 anos, né? Então,
é preciso que você deixe algum dispositivo que obrigue efetivamente o Congresso Nacional a trabalhar no sentido da regulamentação. Vou tratar um assunto que eu disse que eu trataria depois, que é a questão dos incentivos fiscais. E Goiás foi um estado que se desenvolveu muito, hoje colhe os frutos desse desenvolvimento industrial por conta da aplicação de incentivos. Exato. Começou no governo do Iris Rezende, tinha o incentivo fiscal, né, tinha o fomentar, depois Isso. o governador Marconi Perillo fez o produzir. Né, em várias etapas, quer dizer, e deu um salto. O Goiás saiu de um PIB pequeno, multiplicou por quase 20, foi uma coisa extraordinária. Esses incentivos acabam. Vai ficar o incentivo da Zona Franca de Manaus. Isso, entendeu? esse fica por questões até de peso político de lá, né? Mas é uma área importante que fique daquele jeito, né? Porque ajudou a desenvolver a região norte do país. Mas como ficam os estados, como o Goiás, que possuem incentivos fiscais? Essa aí é a pergunta que ainda não temos. É uma pergunta de alguns bilhões de dólares, né? A pergunta foi recebida, foi para o departamento e ia virar a resposta. Isso. Mas nós temos um cenário, né? Temos um cenário que a gente está avaliando. Primeiro, é uma transição. Nós teremos 8 anos de transição. Se a coisa for aprovada, for concluída como está já bem adiantada, nós teremos uma transição de 8 anos, né? 2032, que seria o último ano de incentivo fiscal no Brasil. Incentivo fiscal baseado em tributação estadual. Claro que baseado em tributação federal você continua tendo essas possibilidades. O que nós temos? O que está sendo proposto hoje para colocar no lugar dos incentivos? Um fundo de desenvolvimento regional que seria constituído com parte da arrecadação decorrente do fim das renúncias, da redução das renúncias, da própria renúncia, você constituiria esse fundo. Eu não confio muito nesses fundos, né? Você for observar a própria, por exemplo, eu dou um exemplo clássico disso. Quando passou a não tributar os produtos primários. Lógico, você não vai exportar imposto, você não consegue convencer um chinês a pagar imposto sobre a soja produzida em Goiás. Ninguém convence. Lei Candir. É a Lei Candir. A Lei Candir. Exatamente. A lei que regulamenta o ICMS. Criou um fundo para isso. O fundo para isso. Até hoje esse fundo não funciona e o reembolso é mínimo, né? Isso é um ponto que me preocupa. O reembolso do que os estados teriam que ser restituídos, porque uma coisa é você desonerar que é regra de mercado, não é nem regra jurídica, não. É regra de mercado. Você não exporta imposto. Claro, então você tinha que tirar mesmo esse imposto. Mas os estados como ficam? Criou-se o fundo de compensação, né? Em que você previa, de acordo com as suas perdas de arrecadação que você sofreria, você colocaria no lugar esse fundo, que podia muito bem estar ajudando hoje, por exemplo, os estados a terem mais políticas, inclusive de desenvolvimento regional, né? Então, quando fala no fundo, eu fico meio desconfiado, com o pé atrás. Mas nós temos aí 8 anos, é pouco tempo, mas dá tempo pensar numa solução. Uma delas talvez fosse você criar o fundo, mas com uma medida muito mais forte, mais vinculante, né? A coisa mais amarrada, em que os estados não ficassem dependendo de ter ou não disponibilidade desse fundo. Os recursos caíssem automaticamente. Algo, por exemplo, como o Fundo de Participação dos Estados e o Fundo de Participação dos Municípios. Ele é automático, né? Você sabe que metade da arrecadação de IPI e imposto de renda, ela vai para os estados e municípios. E aí você tem uma regra lá, uma conta cumprida, que não justifica aqui a gente entrar no detalhe, mas é o seguinte, você faz as contas, né, de um ano para o outro ano, você estabelece quanto é que você vai, quantos % daquele fundo de participação você vai ter. Aí, à medida que vai caindo o dinheiro lá no caixa, vai caindo para cá, né? Não precisa nenhum governador, nenhum prefeito ficar com o pires na mão pedindo o dinheiro é automático. Eu penso que esse Fundo de Desenvolvimento Regional, precisamos avançar nele em 2 aspectos. Primeiro, ver como ele vai ser custeado. Segundo,
um dispositivo automático de repasse. Temos aí, como eu disse, esses 8 anos para discutir e precisamos começar logo. O que vai substituir? Se não pode colocar nenhum incentivo, se você tem um centro consumidor que não são os estados que hoje possuem incentivos. Goiás, ele tem 7,5 milhões de habitantes. Alguém vai produzir aqui se o grande consumo dele está lá na região sul, sudeste, por exemplo, sudeste. O centro-sul. Como é que é isso? Claro que ele vai para lá. Ele vai vender para esse consumidor, é melhor ele estar mais perto porque o custo dele vai ser menor. E isso não é interessante nem para... Em primeiro lugar, não é interessante para Goiás. Usando o nosso, sendo bairristas aqui, né? Não é interessante para Goiás, não é interessante para a nação como um todo, que você vai voltar você vai, não é que volte, vai acentuar disparidades regionais, e não é interessante nem para São Paulo, que você volta a ser centro de uma corrente migratória que vai trazer mais arrecadação para São Paulo, mas vai trazer mais problemas, mais peso, vamos dizer assim, mais demanda social, que eu não sei se o aumento da arrecadação vai se justificar, porque já é suficientemente concentrada a coisa ali, né? Mas aí por que a coisa muda? É porque a tributação agora não, a partir de quando fizer a migração, ela não é mais, o estado onde produz a mercadoria não recebe nada, ele só recebe pelo que é consumido. Quem vai receber um veículo, por exemplo, dando um exemplo, um veículo produzido ali em Catalão, Mitsubishi, ele vai vender para São Paulo, Goiás não vai arrecadar nada. O consumidor paulista vai pagar integralmente o imposto. Em contrapartida, o veículo que vem de São Paulo para cá vai pagar o imposto todo em Goiás, né? Só que não é isso que interessa. Interessa para os estados menos desenvolvidos, que precisam corrigir as distorções regionais, é atrair indústria para gerar emprego. Emprego que gera renda adicional, que vai gerar, inclusive, arrecadação adicional para o estado. Né? Uma indústria, normalmente o que o estado perde em ICMS, que ele renunciou para incentivar aquela indústria, ele recolhe ele em dobro na forma de consumo gerado pela mão de obra empregada, pela renda gerada. Mas o conceito do incentivo é assim, 100% sobre nada é quanto? Exatamente, é zero. Você não tem a indústria, ou seja, você está recolhendo 100% de zero. De zero. Aí depois você recolhe 30% de 100. De 100 muda, 30. Entendeu? Durante muito tempo, ainda hoje, porque os incentivos existem, há uma crítica, guerra fiscal. Na verdade, são formas de atrair investimento para algumas regiões que tem muito espaço, tem gente desocupada e precisa fazer com que haja um desenvolvimento também, para compensar tudo que outras regiões desenvolvidas, como São Paulo, fizeram no passado. São Paulo abusou dos incentivos. São Paulo não é tudo aquilo por conta de milagre de São Paulo e de São Pedro. Aquilo ali é resultado de muito trabalho e de políticas de incentivo. E há vários exemplos de incentivos que ainda são dados até hoje para grandes centros industriais como São Paulo. Basta você pegar, por exemplo, né? Claro que a nossa discussão não é só sobre incentivos fiscais, mas a gente tem que fazer o advogado dos incentivos, porque quem os ataque, nós temos muitos, né? Vamos falar de política de incentivo industrial, por exemplo, né? Aí nós não estamos falando só de incentivo fiscal, mas em síntese, disponibilização de recurso público em favor de política de desenvolvimento industrial. Nós temos o BNDES, trabalha com taxas diferenciadas do mercado, né? A taxa do BNDES é uma taxa que importa em alguma medida ou em medida considerável em renúncia de receita por parte da nação. A nação, de alguma forma, subsidia. Onde estavam concentradas as maiores indústrias do Brasil? Em São Paulo. Então, elas são altamente subsidiadas também. Se nós formos colocar em termos de valores, há enormes somas sendo direcionadas para ali. Eu não vou discutir o mérito, se é justo ou não, se é necessário ou não, às vezes é necessário. O que eu quero dizer é o seguinte: não dá para ficarmos assim constrangidos em dizer assim, nós precisamos ter incentivos. Se as políticas estão sendo bem aplicadas ou não, é outra discussão. A discussão fundamental é a seguinte: nós ainda precisamos
de políticas de correção de disparidades regionais. Não é, o Brasil não está inventando esses financiamentos facilitados, não está inventando incentivos. Outros países fazem Também isso o fazem, com tranquilidade. Tranquilidade. É? Exatamente. Então, nós precisamos pensar no que vamos colocar no lugar dessa política de hoje que sempre demonstrou ser muito eficiente. A política foi muito eficiente. Houve distorções? Claro que houve. A gente sabe que é inevitável você ter uma política pública com 100% de acerto, como de resto você não tem nada com 100% de acerto. Mas eu diria que ela é majoritariamente bem acertada. Bom, vamos ver o que vai poder colocar no lugar. Outra coisa que nós comentávamos agora sobre alíquotas. Isso. O IVA, né, o Imposto sobre Valor Agregado, o Imposto sobre Bens e Serviços, eles terão alíquota única para o Brasil? A ideia é essa, de você trabalhar com a alíquota única, né? Essa alíquota, ela virá, como a gente já disse anteriormente, virá na legislação complementar, né? Mas a tendência é que ela passará a ser alíquota única. Hoje, o ICMS, ele já tem uma alíquota, ele só trabalha com 2 alíquotas. Isso eu estou falando em matéria interestadual, né? Como vai acabar a alíquota interestadual, os tributos não vão mais incidir de um estado para outro, né? Eu acredito que nós vamos ter alíquota única para todo o Brasil. O federal, com certeza, alíquota única. E o estadual também, a tendência é essa, trabalhar com alíquota única. Esses impostos, esses 3 que serão criados, todos têm a tributação no destino? Todos no destino. No destino, não mais. Na verdade, o imposto sobre a tributação federal, a CBS, ela vai ter a tributação concentrada na matriz da empresa, né? Da empresa. Então, não interessa em que lugar ocorreu a venda, a matriz é quem vai recolher o tributo. Porque é exatamente aí que nós falamos agora há pouco, por que vai ter um tributo que incide sobre a mesma base? Ou seja, o ICMS hoje é o que é imposto sobre circulação de bens. Quer dizer, bens é um material que foi elaborado pelo ser humano. Isso. Bem, e acabou, isso vai acabar. Vai acabar. Vai ficar o imposto sobre valor agregado, que é a produção de um bem. E por que vai criar também uma tributação sobre o bem? O mesmo bem. Porque uma estadual, outra federal. A resposta é essa. Mas por que? Aí é onde entra a questão, entre as dores da federação, né? Se você por que não divide a alíquota? 10% dessa alíquota é sua e 30% da alíquota é minha. Pronto. Você ia mexer num vespeiro interessante. Os governadores não querem isso. Os governadores já estão se sentindo atingidos, né, na sua autonomia, pelo fato de você trabalhar com um alíquota uniforme no Brasil inteiro, de você trabalhar com regras mais centralizadas, apesar de hoje nós temos regra central de ICMS, mas em restringir a autonomia de gerir o seu imposto ali, em cada um no seu respectivo estado. Isso já está provocando um certo rebuliço. O próprio governador de Goiás é um dos muito críticos desse aspecto, desse ponto. Se você criasse um tributo centralizado e dizer, não, um pedaço vai para o Estado, outro pedaço para a União, meu amigo, o vespeiro ia ser grande. Mas na prática vai ser isso. Ele vai ter 2 nomes, mas vai ser um tributo só. Né? Vai ter 2 nomes. Mas o efeito que o contribuinte vai sentir vai ser isso. Claro, vai dar mais trabalho, porque você vai arrecadar, vai fazer a apuração para o Estado e a apuração para a União. Eles não são cumulativos? Não. A ideia é de que eles não sejam, aliás, eles serão não cumulativos. Eles serão só sobre o valor agregado. O tempo todo. Você vai pagar só sobre aquilo que agrega. Eu sou muito ignorante em questões tributárias e fico especulando, mas a impressão que eu tenho é que vai gerar aquilo que estão querendo acabar, que é uma confusão na hora de você pagar o tributo. E isso recai sobre os contabilistas, recai sobre os tributaristas, né, para resolver esse imbróglio. Isso, mas a confusão hoje é bem maior. Ela é muito maior, porque a base, por exemplo, do PIS e da COFINS não é a mesma do ICMS. E a forma de arrecadação depende do porte da empresa, né? Se a empresa opera, do porte não, do modelo de apuração de imposto que ela tem. Se ela é lucro presumido, que é quando o lucro, como o próprio nome diz, você presume o lucro, você não apura o lucro. Presume um lucro para o Estado, né? Claro que cada um apura o seu lucro, mas perante a União, perante o fisco, você presume um lucro.
Se o teu lucro, você trabalha com lucro presumido, né? A tua alíquota, ela é 3,25 de PIS/COFINS, mas é cumulativa. Você não aproveita nada do que veio antes de você e nem passa nada adiante. Já se você trabalha com o lucro real, né? Lucro efetivamente, o lucro se apura, você informa para o governo aquele lucro e o lucro vem, aí já é 9,25 não cumulativa. 9,75 não cumulativa. Eu acho ainda, vai ter que esperar, como você lida todo dia com a questão tributária, talvez você esteja vendo um panorama menos sombrio, menos nebuloso do que é hoje, né? Talvez você já consegue perceber alguma facilidade. É uma chuva fina, vamos dizer, nós estamos numa tempestade e a chuva vai afinar. Uma questão que sempre preocupa é toda vez que lança uma alíquota, ela não volta mais. Ela não volta difícil. Mais. Nós só estamos subindo porque estamos com um certo problema de caixa. Aqui em Goiás mesmo, o IPVA, no momento em que a arrecadação caiu em 2016, caiu com aquela crise no governo Dilma, que foi uma tragédia, né? O PIB brasileiro caiu quase 9% em 2 anos. Então, para poder manter os compromissos estaduais, houve uma elevação da alíquota do IPVA para 3,5%. Era 2%, foi para 3,5%. Nunca mais voltou. Mesmo com a troca de governador, que falou que ia facilitar a vida, tal, continua a mesma coisa, não volta mais. Volta não, é muito difícil. Uma alíquota que é elevada, depois de você trazer de volta, meu amigo, é muito raro você ver isso. Né? Porque ninguém quer renunciar à receita. Ninguém quer fazer isso, né? Ninguém faz aquela aposta, dizer assim, vamos baixar a carga, na expectativa de que mais riqueza seja gerada para a gente melhorar a nossa arrecadação. Só que isso tem um limite também. Existe uma curva, né? De Laffer, né? Curva de Laffer, né? Curva de Bhaskara, tem vários... a partir de um determinado momento... Você pode subir... Pode subir, ela vai cair. Vai cair a arrecadação. Porque você vai inibir a produção... Então você, num determinado momento, você tem um limite. Isso não existe um ponto, dizer assim, uma alíquota que você aplique a curva de Laffer em qualquer lugar do mundo. Ela vai depender da relação de renda per capita, capacidade, maturidade da economia, essa coisa toda. Mas cada país tem tem o seu ponto máximo da curva, o ponto que os economistas chamam de ponto ótimo, né? Tem um discurso que eu acho fantástico do Ronald Reagan. Ele é um republicano, foi presidente dos Estados Unidos, republicano, que ele diz uma coisa que é a filosofia da sociedade. Pelo menos uma sociedade funcional, como era a americana, né? Ele diz, não é o governo que tem que dizer quanto ele quer tomar do cidadão. É o cidadão que tem que dizer quanto é que ele está disposto a dar para o governo. Aqui não é assim. E não tem jeito, nós falamos a respeito da cidadania, e é muito difícil o cidadão se manifestar e dizer, não, olha, aí já... Né, a curva de Laffer sua não pode funcionar agora. Filosoficamente, Cassim, aí, como diz, dando uma viajada interessante, nas democracias, é o cidadão que diz enquanto ele quer ser tributado, porque ele dá um mandato. Lembra aquela conversa nossa do começo? Né? Eu dou um mandato para o sujeito ir lá e dizer em meu nome aquilo que eu quero. Então, filosoficamente, quando o parlamentar vota pelo aumento do tributo, ele está cumprindo o combinado comigo, né? É aí que onde entra a importância de você saber, olha, eu não renovo o meu mandato, e pelo contrário, aliás, eu vou dar um mandato para outro ir lá e reduzir. Esse é o velho desafio das democracias, né? Em que você fazer com que a democracia funcione no sentido de que o mandatário, né, o sujeito que recebeu ali a procuração na forma de voto, faça exatamente o que aquele que deu a procuração, né, o outorgante da procuração, concedeu ali para ele fazer. É um desafio. São conversas que rendem muito, né? A transição
que começa a partir da aprovação. Tem 6 meses para fazer essa regulamentação. Regulamentação. Tem a transição aí e tal, olha, tal. E a regulamentação vai estabelecer o prazo da implantação, da gradualidade da implantação de cada uma dessas mexidas. Isso, exatamente. Você vai dar toda a etapa. Você já tem as mexidas já estão previstas na Constituição. Já diz o seguinte: em 2027 é para acabar PIS/COFINS. É para já entrar em vigor CBS. Não vai ter nenhum momento em que os dois tributos estarão convivendo? Vai. Até entrar a extinção vai conviver, porque eles vão fazer a fase de teste. Você põe 0 ponto alguma coisa, 0,1, por exemplo, para ver como é que funciona. Para você testar o sistema. O que você pagar, você se acredita, né? Você paga 0,1 e você vai lá e desconta do que você for pagar no imposto já existente. O imposto novo nasce com uma alíquota miudinha para teste, né? Não é uma CPMF, né? E você pega esse valor que você pagou e desconta no imposto velho. É exatamente para você ir calibrando a máquina, né? Então, mas aí a partir de 2027, PIS/COFINS desaparece e entra em vigor a CBS. A mesma coisa acontece, só que um pouco adiante, né? Com o ICMS. Vai ter uma alíquotazinha do tributo estadual, né, do IBS. Não estou aqui com o cronograma do IBS, mas assim, não interessa. O que interessa mesmo é saber que tem um período de testes, né, e que aí, a partir de 2029, a cada ano você pega 1/10 do imposto, tira no ICMS e já passa para o IBS. 2029 você tira 10% do ICMS e passa para o IBS. 2030 mais 10, né, aí já passa a ser 20 para o IBS e só 80 para o ICMS. Mas você vai ter então 5 impostos que existem, que vão ser extintos, e mais os 3 que serão criados. Isso, na transição nós vamos ter 8. Nós vamos ter 8. Exato. É uma simplificação interessante essa, né? É uma simplificação das bem interessantes. Mas isso aí, Cassim, como dizia, eu não sou advogado para defender a reforma tributária, tanto é que eu observo os pontos críticos nele. Mas é uma mexida considerável no sistema e você precisa ter uma transição. Você precisa ter uma transição, porque senão você poderia provocar um capotamento aí na coisa, um engarrafamento, no mínimo um engarrafamento. Então precisa você ter um período de transição. É um preço que se paga, espero que por aquele cenário minimamente que você consiga enxergar o futuro, né? A tributação, avisa aos navegantes, a tributação vai continuar alta. Ninguém faz reforma para reduzir tributos. Todo mundo quer uma reforma tributária, mas todo mundo quer pagar menos e o governo quer pagar mais. Então, o acordo possível foi esse. É para ficar do mesmo tamanho, né? Pelo que eu estou vendo, vai ficar mais ou menos o mesmo tamanho. Não acredito que vai haver uma elevação de carga tributária de um modo geral. Mas nós já pagamos quase 40% de carga tributária. Pois é, ela vai ficar... Quase 40%. É um negócio inimaginável. É uma carga tributária de país rico. Com serviço de país pobre. Exatamente. Esse é o problema. Aí é onde entra a história da cidadania. Sim, mas você vê juiz ganhando 200 mil por mês, você vê os que os parlamentares criam para eles, você viu a Assembleia Legislativa, deu caminhonete para todo mundo, aumentou salário, aumentou bônus, aumentou isso daqui, o judiciário está aumentando as gratificações em 2 anos, vai chegar a 100% de aumento. As pessoas têm que perceber que esse dinheiro, não estou dizendo se merece, se não merece, é uma outra questão, mas esse dinheiro é o dinheiro da carga tributária. Exatamente. A carga tributária é o que sai do nosso bolso. Que sai do nosso bolso. Ou seja, não melhorou a estrada, melhorou uma porção de benefícios, de penduricalhos aqui e ali. Quer dizer, é aquilo que o Collor falava, que são os marajás que ele falou que ia combater, acabou não combatendo nada, né? Mas então...
há uma casta, isso é que terrível, Isso. é uma casta que suga a sociedade porque ela mesma cria os seus privilégios e suga do imposto que nós pagamos, que é uma carga tributária de quase 40% hoje. É isso, é pura verdade, exatamente isso. E aí, falando em carga tributária, tem um aspecto interessante na reforma, que é a desoneração da cesta básica. Eu acho isso muito interessante, né? Porque você consegue efetivamente, claro, você não consegue calibrar isso toda só para quem efetivamente precisa, mas é um jeito simples de você resolver um problema, que é o da pesada carga tributária, que ainda incide sobre a cesta básica, né? Então, eu acho isso um ponto positivo. Espero que não se façam distorções em cima dessa boa ideia, dessa boa intenção, que são os riscos, né? Sim, você desonera um pacote de arroz, você desonera, você não tem como desonerar assim, eu passo falando, eu sou pobre, eu recebo um salário mínimo, então para você é zero a alíquota desse pacote de arroz. Aí passa um industrial com um pacote de arroz, não, para você é um homem rico, 30% a alíquota desse. Não tem como você fazer essa diferença. Como é que seria a justiça social numa cesta básica? Exatamente. Você não consegue... o custo de você fiscalizar era maior do que você zera para todo mundo. Pronto. Mas tem ainda uma figura que eu não sei se vai funcionar, a figura do cashback, né? Dinheiro de volta. Ou seja, aquele cidadão pobre, para determinados produtos, né? Vamos dizer... de uma cesta básica ampliada, tem a cesta básica que é zero. Aí uma cesta básica ampliada, né, com mais alguns itens que são muito importantes, ele que consiga provar, cadastrado em programas sociais, ele consegue buscar de volta esse recurso. Claro, isso com limitações e com algumas coisas, o que eu posso dizer, só funciona se você tiver travas automáticas. Que independam de fiscalização específica. Claro, controles precisa haver sempre. Tem essa ideia do cashback, eu não sei se ela vai ser botada nas regulamentações. Não sei, né? Ela é uma coisa que você está trabalhando. E aí, onde entra de novo, vamos dizer assim, qual seria um instrumento para você compensar a desoneração do rico na cesta básica? Que ele vai comprar como se pobre fosse, né? É você fazendo a tributação nos produtos seletivos, né? Que vai ter o tal do imposto do castigo, né? Mas isso é só federal? Só federal. Esse é imposto federal? Federal. Na verdade, eu olho para ele com uma certa desconfiança, né? Eu acho ele parecido com o IPI de novo. Já teve isso, não sei se você se lembra, mas já teve. O Sarney, o finado governo Sarney, só o governo dele que finou, né? Finou, aliás. Finou, só o governo. O finado governo Sarney, ele também teve um problema de arrecadação e ele criou impostos sobre passagem aérea, sobre combustíveis que seriam ali era o empréstimo compulsório. O Delfim Neto, antes, tinha criado imposto sobre bens de luxo. Isso. Que também já era tributado. Então, cria alguma coisa assim que só vai encarecendo, só vai piorando e não vai fazendo justiça social. Eu costumo dizer que tem determinados tributos que eles têm muito mais um efeito retórico do que um efeito prático, né? Você faz um discurso danado, faz um carnaval danado em cima daquilo, quando você vai olhar a arrecadação que ele proporciona, o esforço da máquina arrecadatória para ir atrás daquilo acaba não sendo interessante. Enfim, não estou fazendo julgamento, se politicamente se entender de fazer isso, que se faça, mas lembrando disso, determinados tributos têm muito mais efeito retórico do que efeito arrecadatório. É esperar para ver. Sem dúvida. Doutor, meu amigo, Sidney Pimentel, assunto, pelo menos no ponto em que está, eu acho que foi muito bem explanado, muito bem explicado por você. É claro que a gente precisa começar o processo regulatório, depois esperar o início da implantação para a gente ver como será a pancada na cabeça nossa dos contribuintes. Exatamente, Cassim. Eu diria o seguinte, que os próximos 8 anos serão divertidos.
Fortes emoções nos aguardam. Fortes emoções nos aguardam nesses próximos 8 anos, e o ano que vem vai ser um ano, 2024, vai ser um ano muito importante para o cidadão prestar atenção do que vai estar sendo feito no Congresso, porque é ali, nessa regulamentação, que a coisa vai pegar. O Congresso só tem surdo. É um congresso de surdos, não ouve os seus eleitores. Ninguém ouve. Bom, a gente vai ter, com essa transição, tem que trazer você anualmente aqui para contar como é que está indo, né? Se o projeto inicial foi seguido ou se era apenas um grande mapa colorido, como se fosse uma criança que tivesse desenhado para enfeitar a sala. Com certeza, estaria à disposição sua e de seus telespectadores para nós continuarmos discutindo, que é um assunto palpitante e que não se encerra tão fácil. Será sempre um prazer. Aliás, está sendo um grande prazer hoje te rever depois de alguns anos de falta de contato. Graças à reforma tributária, pude revê-lo. Pois é, está aí um efeito positivo. Eu agradeço demais, Cassinho, o convite. Eu fiquei feliz em te ver e te agradeço muito a aceitar o convite para vir aqui conversar comigo e explicar essas coisas todas que estão gerando pontos de interrogação na cabeça de todos nós. Foi um prazer enorme. Prazer todo meu. E foi um prazer enorme estar com você. Por favor, participe do canal, se inscreva, curta, comente, compartilhe, porque isso ajuda a conseguir apoio para produzir conteúdo que interessa a todos, ou pelo menos a maioria das pessoas. Estar com você mais uma vez foi um enorme prazer. Até o nosso próximo encontro aqui no Pode Tudo. Pode tudo. Pode tudo.